Meus amores, de volta aqui ao nosso canal Raimunda Barbosa, Crescimento Pessoal. E antes de qualquer coisa, quero agradecer aos novos inscritos, as participações, os compartilhamentos. Isso me gratifica bastante, porque mesmo não sendo um número exorbitante, mas são pessoas que, como eu falei no vídeo anterior, que está para ser no meu caminho, ele vai estar. E o que não for, vai seguir por outros caminhos. Um grande abraço a todos vocês. Deixa teu like. Começa a assistir, já deixa teu like. Depois, se tu gostares, tu compartilha com mais alguém para você ter com quem comentar. E como nós falamos no vídeo passado, nós iremos fazer uma pequena explanação dos tipos de mediunidade, dos 7 tipos de mediunidade, comentados por Daniel Atala, eu até errei o nome do homem, também foi Atalaia, Daniel Atala. Ele é uma pessoa que trabalha a espiritualidade livre. Eu não tenho tanta tendência para a espiritualidade livre, mas acho muito legal, é um tema muito bom. Então eu achei por bem, antes de nós começarmos a falar sobre os tipos de mediunidade, falarmos sobre o que seria a espiritualidade. Não é ser espírita, né? Embora que aconselho a vocês a ler o livro de Allan Kardec, o livro dos espíritas, os livros dos médios, o livro dos Cambones. Ele tem uma série de livros muito bons que nos ensina diversas coisas. Eu particularmente não leio, não tenho o hábito de ler livros espíritas, mas gosto de assistir filmes espírita. E isso é muito bom, nos ajuda, nos enriquece. Então vamos falar aqui sobre a espiritualidade, para que você possa entender um pouco o que seria a espiritualidade. Por que nós temos que aprender sobre espiritualidade? Por que nós temos que dominar, estudar sobre espiritualidade? O que é interessante para nós sabermos sobre espiritualidade? Todos nós temos que aprender a lidar com a nossa espiritualidade. É importante. E se é importante, por quê? Você é uma pessoa que cuida da tua espiritualidade, tu ativa, aguça, busca saber sobre a tua espiritualidade, ou tu é uma pessoa que vive negligenciando? Deixa pra lá, não, depois eu vejo. Não, esse negócio de espiritualidade é besteira. Mas não é, meus amores. Minhas crianças, não é besteira. É quando você conhece, sabe, ou tem pelo menos uma pequena noção do que é a espiritualidade, a importância da espiritualidade da nossa vida, que nós começamos a crescer, começamos a ter uma outra visão desse nosso mundo, né? desse nosso lazer aqui no planeta Terra. É a partir daí que a gente começa a ver que nós somos realmente a unidade, que nós precisamos partilhar, que nós precisamos co-criar, co-participar, co-contribuir. E por que, Raimunda? Eu não estou entendendo, Raimunda, mas nós vamos entender. E depois você vai continuar estudando, pesquisando e vai entender muito mais. Por que nós temos que saber sobre espiritualidade? Gente, porque a espiritualidade é que nos faz ver com clareza o nosso propósito de vida. O porquê de nós estarmos aqui. Qual a importância que tem nós sabermos o nosso propósito de vida. Qual a importância que tem nós sabermos o norte, o rumo. Isso não é interessante? Isso facilita crescer. Quisera eu ter conhecido essas coisas, esses pensamentos, ter tido essas reflexões há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, mas infelizmente eu não tive.
E o que eu quero é, mais uma vez eu digo, é deixar com vocês aqui a oportunidade de refletir. Então, se nós falamos de espiritualidade, gente, nós sabemos que é algo assim, vamos dizer assim, que você tem que construir, você tem que buscar, porque é essa espiritualidade que vai te proporcionar as tuas conquistas, ela que vai te dar mais clareza, mais determinação, porque é você que vai compreender, é você que vai agir para que haja essa interação entre você, entre nós e o universo. Raimunda, é o Pai de Santo que vai me dizer isso? É o Babalorixá? É o santo? Não, é você. É você que vai ter que acreditar. É você que vai ter que tomar a consciência de que precisa saber que nós somos seres espirituais. E se nós somos seres espirituais, vivendo aqui nessa terra, um momento humano, você precisa trabalhar para encontrar essa conexão com a espiritualidade. E Raimunda, me diz o que é essa espiritualidade. Me diz para mim o que é a espiritualidade. É o que eu acabei de dizer. É o nosso propósito de vida. Não a missão, mas é o nosso propósito. O querer viver. O sonhar em estar bem, em prosperar, em ter as nossas emoções trabalhadas, controladas. É ser o bom profissional, não é o bom em tudo, mas tentar ser o melhor possível, é dar o melhor de si, entendendo e compreendendo que nós não somos seres únicos. Nós somos seres que dependemos de todo esse universo. Nós temos outros elementos espirituais que nos ajudam. E você é sabedor disso. Eu já falei disso. Tem diversos vídeos. Gerencia os vídeos e vê outros vídeos. E você vai entender e vai compreender que nós precisamos deixar que essa nossa espiritualidade aflore, venha à tona, para que nós possamos crescer com mais sutileza, com mais conhecimento, com mais humanidade, com mais espiritualidade. E acreditar na espiritualidade não é deixar que alguém te diga: a espiritualidade tem que ser assim, assada. Não, não é. Acreditar na espiritualidade é tomar ciência de que você precisa acreditar em você, se respeitar, respeitar a tua intuição, respeitar aquilo que tu acredita, respeitar aquelas orientações que você recebe em sonho sem nem saber de onde vem. Aceitar a espiritualidade é compreender que ao teu lado, mesmo sem você ver, tem alguém que está te ajudando, tem alguém que está te orientando. E essa espiritualidade, gente, ela te mostra que nós somos seres, espíritos, vivendo aqui uma experiência passageira, que nós vamos crescer, estamos aqui para crescer. E é através dessa compreensão da espiritualidade que nós crescemos. E quando nós começamos a crescer, nós passamos a acreditar pelo respeito, pelo entendimento, pelo que nós vemos. Nós não temos medo do que vemos, do que sentimos, do que ouvimos. Nós não temos medo do que vivenciamos. Nós respeitamos o que nós vivenciamos por experiência própria. E aí você deixa de seguir e de ser subserviente aos seres que querem te colocar a ideia deles,
a espiritualidade deles. Porque a espiritualidade, o sentido, a filosofia de espiritualidade é uma coisa só, mas cada um tem a sua forma de ver e de viver e vivenciar a sua espiritualidade. É você que diz como quer viver, é você que diz do que quer acreditar, do que quer respeitar. Ah, Raimundo, eu sou de um terreiro e lá tem as normas. As normas, sim. As normas precisam ser seguidas. Ah, eu sou de um centro espírita, de uma casa de oração. Tem normas. Precisa seguir, precisa respeitar as normas. Mas você não precisa ser subserviente e baixar a cabeça para tudo que for lhe dito. Nós falaremos um pouco sobre essa subserviência em locais formais, né? Vamos dizer assim, em grupos formais, numa outra oportunidade. Hoje, o que eu quero dizer é que você pode saber o que é espiritualidade e ser livre, conduzir a tua vida com base naquilo que tu acredita. Tu pode conduzir considerando a realidade dos fatos. É o nosso dia a dia que vai nos mostrar as dificuldades que tu atravessa e que te fizeram sair, te fizeram suportar, te fizeram aguentar aquele peso, aquele fardo. E você foi vitorioso, você conseguiu, você venceu. Isso é muito bonito. Isso é você acreditando em você mesma, em você mesmo. É você depositando crédito, confiança e respeito naquilo que tu acredita. Ah, Raimundo, eu já sofri tanto que eu nem acredito em Deus. Pode até não acreditar em Deus, mas quem te manteve firme, quem te deixou em pé, quem te leva a continuar, mesmo aos troncos e os barrancos, essa espiritualidade. São esses seres que nos ajudam. Raimundo, e quem são esses seres? Você vai descobrir. Não cabe a mim dizer, porque quando você acata a tua espiritualidade, a tua forma de viver, a maneira que você escolheu para seguir a vida e para ser um vencedor, você vai colocar lá aquelas figuras, aqueles elementos. Pode ser um gato, pode ser uma planta, pode ser um santo, pode ser uma entidade. É você que vai ter o conhecimento, a certeza disso. Não é ninguém. Agora, é preciso querer. Gente, sem nós querermos, nós não vamos a lugar nenhum. É preciso você querer entender espiritualidade, conhecer sobre espiritualidade. É preciso ler um pouquinho mais para poder acreditar nessa questão da espiritualidade. Aí você me pergunta, Raimundo, tu acredita em espiritualidade? Eu acredito. Claro que eu acredito, porque se eu não acreditasse, eu não estaria falando aqui com vocês. E o que é a espiritualidade? Como lidar com isso, Raimunda? Como é que eu faço para desenvolver? Gente, espiritualidade não se desenvolve. O que se desenvolve é mediunidade. Espiritualidade, não. Espiritualidade, você faz em você ela acontecer. Você acredita. Raimunda, como é que eu vou ter certeza de que a espiritualidade existe? Se coloca no canto, fica à vontade, fica bem relaxado e começa a fazer as tuas perguntas, começa a indagar sobre algumas coisas, começa a sentir o vento. Você vai descobrir, porque me fugiu o nome, a espiritualidade, gente, não é uma fórmula. A espiritualidade não é uma ciência, é uma condição de querer ser um ser evoluído. E se você escolhe ser um ser espiritual evoluído, você precisa acreditar na tua espiritualidade. E quando tu começa a acreditar que nós somos seres espirituais, vivendo aqui uma experiência humana,
tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. A condução das coisas fica mais fácil. Porque como você se reconhece um ser espiritual, um ser que tem espiritualidade, você vai buscar outros seres espirituais que vão te ajudar. Raimunda, quem são esses seres espirituais? Acabei de dizer, você escolhe, você determina. O importante é saber que o ser maior que te dá essa oportunidade, que te dá esse livre arbítrio, é o nosso Criador. É o nosso Criador. É Deus que dá esse livre arbítrio para que nós possamos trabalhar e construir o nosso crescimento da forma que nós quisermos. Então, quando você sabe que é um ser espiritual, que você pode co-criar e co-construir com outros seres também espirituais, encarnados ou não, aí você passa a trabalhar a tua mediunidade para ver de que forma e sentir a forma que a espiritualidade tem para te ajudar. Estiquei um pouquinho, né? Mas teria muita coisa ainda para falar. Então, mas quero deixar aqui para vocês novamente, meus agradecimentos aos que ingressaram no canal. Fica com Deus, um grande abraço, tudo de bom. E que a espiritualidade possa, através de toda essa luz que emana do universo, clarear a tua mente, para que tu possas entender e compreender-se um ser espiritual. Beijo e abraço.